E aí, como é que vai? Tudo tranquilo? Vamos ler hoje o capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. E, obviamente, Davi, com a presença de Deus no meio daquele povo e abençoado pelo próprio Deus, ele conquistou diversas vitórias. E esse capítulo vem exatamente relatar um extrato dessas vitórias de Davi naqueles tempos. Vamos ver então como tudo aconteceu. Diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas que ficaram dominados por ele e lhe pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era o rei de Zoba, na Síria, perto da região de Amate. Isso aconteceu quando Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1.000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governadas por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou este bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinha tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abisai, cuja mãe se chamava Zeruía, derrotou os edomitas no Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abisai, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições no seu serviço. Bem, acho que todos conseguiram perceber como Davi, abençoado por Deus, obtinha diversas e diversas vitórias. Realmente o seu exército conseguiam grandes vitórias contra exércitos de todos os lugares, matando, subjugando ou mesmo dominando povos de todos os cantos. Isso só acontecia porque Deus estava com Davi, estava com aquele povo de Israel. E essa é a grande reflexão. Se Deus está conosco, quem estará contra a gente? Esse é o ponto. Devemos sempre ter Deus perto da gente, no nosso coração, na nossa família, na nossa casa e em tudo que a gente faz. Se fizermos isso, tudo ao final dará certo. Foi assim com Davi, também será assim com a gente nos dias de hoje. Um forte abraço e até mais.